Glória a Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais um culto, que nós estamos aqui para adorar ao Senhor primeiramente, através do louvor, da adoração. E eu quero te convidar a se preparar para esse tempo, amém, queridos? Queria que nós orássemos, por este culto primeiramente, e nós vamos ter um tempo de louvor e adoração. Senhor, nós te louvamos, Pai, por este tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Abençoa, Senhor, este culto, abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão ali nas suas casas, Senhor, que eles sejam profundamente tocados, Senhor, por este tempo, pela palavra, que o Senhor se manifeste, se faça presente na vida de cada um deles, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos declarar que o Senhor é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, da nossa história, amém? Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Aleluias. Bendito és, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai, porque não há outro Senhor além de ti. Não há outro Senhor, Deus, tão grande como o nosso Deus. Aleluias. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Aleluias. Tu és o alfa e o ômega, Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início
Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Oh Deus, nosso maior desejo, Senhor, é te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai. É te conhecer na intimidade, Senhor, no dia a dia, Senhor, na nossa rotina, nos nossos dias e nas nossas horas, Pai. É o nosso maior desejo, Jesus. Aleluias. Aleluias. Yeshua, vamos declarar que o nosso Yeshua, Ele é o nosso Yeshua, a nossa salvação. Aleluias.
Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos. Agora nós vamos ter um tempo da palavra. Amém? Então fique preparado. Quero chamar aqui o Fabiano, né, que vai estar liberando uma palavra glória a Deus, poderosa para nós. Amém. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Por mais um dia, por mais uma terça-feira. Em tudo nós estamos muito alegres. Glória a Deus. Estou um pouco ainda estranhando aqui o microfone, mas eu confesso que é mais tranquilo para ministrar assim, porque você não precisa ficar segurando aqui o microfone. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu gostaria de iniciar hoje o culto de hoje fazendo uma breve oração. Nós iremos passar um tempo juntos aí, e eu queria pedir a Deus para que ficasse conosco nesse período, nesse tempo, pedir para Ele, para que Ele possa falar aos nossos corações, para que Ele abra o nosso entendimento, pedir para que, por mais simples que seja o que vai ser ministrado, mas que venha de forma tranquila, apaziguadora, e que venha de uma forma que consiga capturar os nossos corações, no nome de Jesus. Eu estou muito feliz, estou muito alegre, porque eu tenho certeza que a mensagem do Evangelho, ela é poderosa para fazer qualquer coisa, ela é poderosa para alcançar qualquer pessoa, ela é poderosa para transformar vidas, e isso me deixa totalmente apaziguado, tá certo? Não é a mensagem de alguém que muda alguma coisa, não é a qualidade da voz, não é sua entonação, enfim, não é a capacidade intelectual de alguém que alcança, que faz com que a palavra de Deus alcance multidões, não. O que faz com que essa palavra alcance multidões, o que faz com que essa palavra transforme e mude vidas, é exatamente porque ela é a palavra de Deus, ela é regada de Deus, ela é cheia de Deus, é por isso que ela vai e consegue capturar os corações, é por isso que ela vai e consegue convencer, é por isso que ela vai e ela transforma o homem por completo, tá certo? A própria palavra diz que ela vai ali entre juntas e medulas e faz o que ela precisa fazer na medida com que ela é lançada. Pai, nós queremos te glorificar por mais uma terça-feira, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, te louvar, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é infinito, o Senhor é tremendo, Senhor, e dentre tudo isso que o Senhor nos escolheu para ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder falar da tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cultuar ao Senhor livremente. Pai, nós te somos gratos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, e nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que pode fazer qualquer coisa, que o Senhor é aquele que está conosco em todas as situações. E eu quero, Senhor, iniciar esse período te glorificando, te exaltando e te bendizendo, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. Deus, eu oro ainda para que o Senhor fique conosco, eu oro para que o Senhor ministre aos nossos corações, eu oro para que o Senhor tire toda a limitação humana, toda a dificuldade, tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir ou que tenta minar a força da tua palavra, caia por terra nesse momento, no nome de Jesus. Então, Senhor, que todo pensamento humano caia por terra, que toda intenção, Senhor, contrária à tua verdade caia por terra, que todo ensinamento, Senhor, que outrora recebemos, que provém de mentiras ou de enganos ou de sofismas, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor apronte a nossa mente e que o Senhor apronte os nossos corações para ouvir a tua boa palavra, a tua palavra que é santa, a tua palavra que é irrepreensível, a tua palavra, ó Deus, que é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos, Senhor. É nisso que nós cremos e é isso que nós pedimos no nome poderoso de Jesus, amém? Então eu vou iniciar o culto dando alguns recados, para que depois eu consiga ficar um tanto que livre para poder ministrar a palavra. Então o primeiro recadinho que eu gostaria de falar contigo é a respeito dos dízimos e ofertas, tá certo? Então, acho que na sua telinha vai aparecer aí a conta da igreja, o número do CNPJ, né? O código Pix aí para que você possa fazer sua transferência, se assim você quiser, tá certo? Mas a igreja,
ela continua com as suas atividades, irmãos. Então ela continua fazendo tudo que ela precisa fazer, tá certo? Então nós contamos aí com a sua colaboração, nós contamos com a sua generosidade, e nós continuamos ensinando que dízimo e oferta é entendimento e generosidade, tá certo? Nós não entendemos como obrigação e não entendemos como imposição, muito pelo contrário. A palavra diz que Deus ama quem dá com alegria, e só dá com alegria aquele que é livre para dar, só faz com prazer aquele que é livre para fazer, tá certo? Então é nisso que nós cremos, mas nós também contamos com a sua generosidade, contamos que você compreende o que é a obra de Deus, contamos que você compreende o que é o serviço na casa do Senhor, e nós fazemos isso gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Então devolva seu dízimo, devolva sua oferta com alegria na casa do Senhor. Uma outra coisa que eu queria já falar de antemão é a questão dos cultos de domingo. Os nossos cultos, eles estão acontecendo aos domingos, então fique atento, tá certo? Fique atento aí, eu tenho certeza que na sua célula mesmo, o seu líder de célula, ele solta lá um comunicado de como está sendo a dinâmica do culto. Então fique atento aí no nome de Jesus, tá certo? Venha cultuar ao Senhor aos domingos. Aqui no prédio da igreja nós estamos a igreja se equipou, né, para poder receber. Então as cadeiras estão separadas, tem álcool em gel, medida a temperatura quando você entra aqui no prédio da igreja. Então esse ambiente é um ambiente seguro para cultuar, tá bom? Fique tranquilo e venha cultuar. Para você que ainda não se sente tão seguro e prefere cultuar de casa, fique em paz, tá certo? Mas eu confesso, você também deve saber disso, que o culto aqui presencial, ele é muito diferente, a dinâmica dele é bem diferente do culto em casa. Mas fica a seu critério. O importante é que você cultue, o importante é que você ouça a palavra de Deus e que você entenda que você faz parte de um corpo ministerial, amém? Glória a Deus. Eu vou pregar num texto simples. Já ouvi várias pregações sobre esse tema que eu vou falar aqui hoje, mas eu gostaria de falar e trazer alguns entendimentos do texto, trazer algumas riquezas, e eu peço para que você fique atento, para que você não se disperse agora, para que você não deixe que nada roube a sua atenção nesse momento, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai te alcançar, eu tenho certeza que Deus vai falar algumas coisas ao seu coração essa noite, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, hoje eu vou pregar no Antigo Testamento, tá certo? As minhas últimas pregações, eu preguei bastante tempo no Novo Testamento, mas isso não significa que eu não gosto de pregar o Velho, tá? Muitos textos do Velho que eu acho tremendo, e eu gosto muito de pregar no Velho Testamento, mas sempre lembrando que o Velho, ele aponta para o Novo. O Velho Testamento, em todos os seus escritos, em todas as suas histórias, em tudo que foi falado pela boca de Deus aos profetas, aos homens, aos mestres da lei, Deus falou apontando para o Novo Testamento, tá certo? Apontando para Cristo. Então abra a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 9. É uma história bem conhecida, mas eu peço no nome de Jesus que você acompanhe comigo a história, que você leia comigo, para que você tenha um entendimento claro do que está sendo ministrado, e para que você confira se eu realmente estou sendo fiel àquilo que está sendo lido, amém? Então 2 Samuel capítulo 9, verso 1 diz assim: perguntou Davi: resta alguém da família de Saul, para que eu trate com bondade por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai,
e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Cultivarás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará a ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Aleluia, amém? A história é uma história muito intrigante, mas eu queria falar para você como é que aconteceu, como é que sucedeu a história desse menino chamado Mefibosete, né? Certo é que a história nos diz que Mefibosete, ele era da linhagem real. Guarde isso no seu coração. Mefibosete era da linhagem real. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas, tá certo? Então ele tinha filiação na questão da realeza. Muito antigamente, nesse tempo aqui onde essa história foi narrada, era muito costume. O costume era o reinado ia passando de pai para filho. Então Mefibosete estava nessa escala aí de reinado. Se as coisas tivessem acontecido naturalmente, como é que ia acontecer? Saul reinou. Quando Saul falecesse, Jonatas reinaria. E quando Jonatas falecesse, Mefibosete reinaria. Então ele era sucessor do trono de Israel, tá certo? Essa era a realidade desse menino chamado Mefibosete. Agora o que é interessante, que num período de guerra, tudo na vida de Mefibosete mudou. No período de guerra, tudo que outrora era muito bom, era muito vantajoso, era muito honroso, depois o período pós-guerra se tornou um desastre na vida dele. E por que eu estou falando isso? Porque nessa pregação eu vou te mostrar que esse Mefibosete, ele é uma figura da humanidade. Ele é uma figura de cada um de nós. Mefibosete, ele figura como as coisas acontecem na vida de qualquer ser humano, seja ele qual for, de que origem for, de que linhagem for, seja ele, enfim, de qualquer lugar do mundo. Por outro lado, nós vamos falar muito sobre Davi. E Davi, ele é uma figura que aponta para o quê? Ele é uma figura que aponta para o reinado. Davi é a figura de Cristo, ele aponta para Cristo, tá certo? Então Mefibosete aponta para a humanidade e Davi aponta para Cristo. Então o que é interessante, esse menino Mefibosete, ele está lá com 5 anos de idade, quando acontece uma guerra, o povo de Israel vai para a guerra, e nessa ocasião Davi não fazia parte do exército de Saul. Essa ocasião é quando Davi fugiu de Saul, e agora Saul está reinando, mas está findando o período de reino de Saul. E nesse período, que nós podemos dizer assim, que foi o final do reinado de Saul, nós sabemos que Saul cometeu alguns deslizes, nós sabemos que Saul cometeu alguns erros. Saul pisou muito na bola com a questão sacerdotal, por exemplo. Então no final da vida de Saul, para você ter noção, Saul chegou no extremo de procurar uma cartomante, irmãos. Esse rei, primeiro rei de Israel, chamado Saul, ele chegou no extremo de procurar uma bruxa para poder tentar consultar a Deus. Olha que triste, né? Um homem que um pouco atrás era cheio do Espírito Santo, um homem que pouco atrás buscava uma orientação divina, um homem que um pouquinho atrás ele ia atrás dos profetas de Deus para poder ouvir a voz de Deus e a direção de Deus, finda a sua vida de uma maneira muito ruim.
E eu queria que você pensasse comigo. Por quê? Porque as pessoas acreditam, a grande maioria das pessoas acreditam, que o grande segredo do cristianismo é o início. Mas eu ainda acredito que o segredo de ser cristão não é começar bem, não é ter uma vida, no começo ali transbordante somente. Eu acredito que o segredo de uma vida cristã próspera, abençoada e duradoura é o processo, é todo o caminho, é a trajetória. Perceba que todo homem, toda mulher de Deus, eles não somente começaram bem, mas eles tiveram um final de vida muito apaziguador e muito contentes na presença de Deus. Então o final, ele é muito importante. O nosso personagem aqui, Saul, ele tem uma trajetória de início muito boa, mas ele se perde no meio do caminho. E quando ele chega no final da sua vida, ele está perdendo reinado, ele está perdendo cabeça, e ele está perdendo o temor ao Senhor. Saul finda a sua vida perdendo o temor ao Senhor. A palavra diz que Saul foi se consultar com uma cartomante. Irmão, que terrível. Um crente, a pessoa, um crente, crendo em Deus, uma pessoa que teme ao Senhor, em determinado momento da sua vida, e se consultar com uma bruxa, né? Que extremo terrível, né? Então, a figura de Saul é uma figura de um reinado totalmente comprometido, de um rei totalmente mundano, de um rei totalmente que perdeu o temor ao Senhor. Isso é triste. E nessa ocasião, Mefibosete estava ali com 5 anos, e Saul e Jonatas foram para a guerra. E a palavra diz que Saul perdeu a guerra, mas não foi só uma perca de guerra somente, da batalha ali. Saul perdeu a guerra, mas nessa guerra Saul e Jonatas faleceram, morreram na guerra. E Mefibosete era pequeno ainda, e a palavra diz que uma serva, uma cuidadora de Mefibosete, foi tirar ele, porque qual que era o costume? Aconteceu uma guerra, e o povo que prevaleceu na guerra vai invadir a nação daquele que perdeu para saquear, para tomar as mulheres, tomar os despojos, enfim. Era uma tática comum de guerra antigamente. Você ganhava a guerra, invadia a terra e roubava as riquezas, tá certo? Então nessa dinâmica, essa serva tentou pegar Mefibosete e sair correndo, tirar ele daquele ambiente. Só que essa serva foi fazer isso com tanta rapidez que ela acabou derrubando o menino de 5 anos. E a palavra diz que na queda, Mefibosete, ele ficou aleijado. Ele perdeu o movimento de ambas as pernas, tá certo? Agora, o que é interessante, que tudo isso aconteceu na vida de Mefibosete num período de guerra. Por que eu estou falando isso para você? Porque Mefibosete é uma figura da humanidade. Todas as vezes que nós perdemos algo, todas as vezes que nós perdemos a forma como nós andamos, ou a forma como nós nos direcionamos, ou ficamos perdidos, perceba que é sempre pós-guerra. Perceba que é uma estratégia maligna de nos atacar e de nos privar de ir e vir aonde? No período pós-guerra. Todos nós, toda a humanidade passa por suas lutas, suas dificuldades e suas guerras. Mas quando esse período acaba, é muito comum você levar do período de guerras alguns traumas. Perceba que esse menino chamado Mefibosete, ele agora está sendo traumatizado de uma maneira terrível, e um trauma que ele vai carregar pelo resto de sua vida. Por quê? Porque ele ficou aleijado. Mefibosete nunca mais vai poder andar. Ou seja, todas as vezes, mesmo depois de adulto, todas as vezes que ele olhar para suas pernas, que ele não ver movimento, o que ele vai lembrar? Há trocentos anos atrás aconteceu uma guerra, o povo foi derrotado, o meu pai e o meu avô morreram, e eu fiquei nesse estado de calamidade. Percebe? Então é uma estratégia maligna o diabo tentar te paralisar num período de pós-guerra, num período em que você passou uma limitação, uma dificuldade muito grande, e que você de certa forma atravessou aquele período, e mesmo assim você está com algumas sequelas, mesmo assim você está com alguns traumas, mesmo assim você está com algumas coisas que ainda te trazem angústias. E era isso que acontecia na vida de Mefibosete, tá certo? Mefibosete cresce, fica adulto, mas o trauma que ele passou não sai dele. E é isso que o diabo tenta fazer. Agora, olha
a sina da vida de Mefibosete, irmãos. Eu vou listar para você algumas coisas que aconteceram na vida desse rapaz, que levariam, ou que dariam para ele o direito de ser uma pessoa totalmente depressiva, em ser uma pessoa totalmente incítrica, em ser uma pessoa totalmente, sabe, sem querer falar com ninguém, sem querer formar família, uma pessoa sem esperança, né? Então, tudo que foi acontecendo na vida desse rapaz marcou ele de uma forma expressiva e negativa. Então, primeira coisa que aconteceu na vida de Mefibosete que marcou ele negativamente, né? Que quando ele nasceu, a mãe faleceu. No nascimento de Mefibosete, a mãe dele faleceu. Então Mefibosete, ele cresceu sem o amor materno, sem essa figura de mãe. Ele cresceu com essa perca, né? Lá de repente, quando ele estava lá com seus 5, 6 anos, já está entendendo alguma coisa, e ele podia ter perguntado para o pai dele: pai, cadê minha mãe? E aí o pai teria que trazer a história e falar: filho, no dia que você nasceu, sua mãe faleceu. Irmãos, pensa que marca terrível na vida desse menino. Minha mãe, para me ter, ela morreu. No meu nascimento, um dia de festa, houve um grande pranto porque minha mãe morreu. Sabe, talvez o pensamento desse Mefibosete fosse: poxa, eu nasci, mas matei minha mãe. Entenda, como que ele lidaria com isso, com essa sina de um dia em sua história meio que ter sido o motivo da morte da mãe. Uma outra coisa que Mefibosete perdeu foi a questão paterna. No dia da guerra, Mefibosete perde o pai e perde o avô. Ele perde a filiação. Irmãos, isso é terrível. Por quê? Porque o homem, quando ele não tem filiação, ele não tem muito motivo. O homem, quando ele não tem pelo que viver, algum motivo pelo qual ele vai doutrinar a sua vida, ele fica sem sentido de vida, ele fica desesperançoso, ele fica meio que: poxa, por que eu nasci, né? Eu nasci lá, minha mãe morreu, agora com 5 anos eu perco meu pai e perco meu avô, sabe? Perceba que a vida de Mefibosete foi uma vida muito difícil. A vida de Mefibosete foi uma vida cheia de desafios, cheia de lutas, cheia de angústias, de choro. E eu abro um parênteses aqui para dizer: talvez a minha vida e a sua vida até aqui também foi uma vida cheia de desafios, cheia de choros e cheia de angústias. Por que eu estou falando isso? Porque a vida da humanidade não é fácil, viver não é fácil, ter essa dinâmica que a gente chama de vida, irmãos, não é fácil. Requer disciplina, requer amor, requer uma série de situações. Mas eu, por exemplo, tenho 35 anos. Eu não vou saber precisar para você e dizer quantas das vezes esses 35 anos eu chorei. E talvez você não tenha como quantificar isso também, mas eu garanto que você já chorou. Talvez você seja um bebezinho de um dia de nascido, e a única garantia que eu te dou é que você já chorou. Por que eu sei disso? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos chorando, não é? Quando você sai lá da barriga da sua mãe, no seu nascimento, qual que é a primeira expressão que você tem? É choro, irmãos. E é por isso que começa a fazer sentido aquilo que Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter dificuldades, no mundo vocês vão chorar. Mas a palavra de Jesus é uma só: tem de bom ânimo. Então é essa palavra que eu queria falar com você essa noite. Eu sei que você, nesse período de vida, já teve inúmeros motivos para chorar, inúmeros motivos para se trancar em algum lugar, inúmeros motivos para não querer viver. Mas a palavra de Jesus para mim e para você é: tem de bom ânimo, tenha bom ânimo, levante a cabeça, tenha coragem. Por quê? Porque ainda não acabou. Aleluia. Aos 5 anos, no dia que Mefibosete perdeu o pai e o avô, o que aconteceu com ele? Ele ficou aleijado. Depois, o que acontece na sequência? Mefibosete perde o direito da herança. Guarde isso no seu coração. Por quê? Porque, volto a falar para você, Mefibosete, ele está apontando para mim, para você, ele está apontando para a humanidade perdida, ele está apontando para aquele que sofre, para aquele que tem dor, para aquele que vive uma vida totalmente destruída e sem sentido. E no meio da trajetória da vida de Mefibosete, ele perdeu o direito à herança. Por que ele perdeu o direito? Porque agora ele não tem de quem herdar.
Mefibosete perde a filiação, e quando nós perdemos a filiação, nós pensamos que nós não temos herança. Por que o diabo luta todos os dias para que os crentes não entendam sua filiação? Porque uma vez que ele rouba de você a filiação, ele rouba de você também o direito de pedir herança, o direito de entender que você tem direito de receber algo, tá certo? É mais ou menos como que se você fosse filho de alguém muito rico, né? Vamos colocar aí, você é filho do Bill Gates, né? Um dos homens mais ricos do mundo. Você é filho dele, mas você não sabe que você é filho. No seu registro não tem o nome dele. Como é que você vai pedir a herança dele? Como é que você vai pedir a parte sua na herança? Ou seja, se você não sabe que você é filho, você não pede herança. Por que você não pede? Porque você não sabe que tem herança. Guarde isso no seu coração. Quando o diabo tenta nos roubar a filiação, o intuito dele é que nós nunca venhamos pedir o que é nosso de direito. Por que nós não pedimos? Porque nós não sabemos que temos direito. E isso está acontecendo na vida de Mefibosete. Outra coisa, Mefibosete, depois disso, ele vivia largado, ele vivia como um cão, ele vivia rastejando. Irmão, seja sincero, o que mais acontece com a humanidade, ou o que mais a humanidade pensa que está vivendo, pensa que está largado, pensa que ninguém ama, não é isso? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, Deus se esqueceu de mim, eu estou largado, eu sou um cão, eu não tenho valor algum, eu não tenho herança alguma, eu não tenho direito de nada. Já viram gente que solta frases assim: poxa, se eu morrer hoje, eu não sei nem como é que eu vou ser enterrado, porque eu não tenho nada. Eu não tenho filiação, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmãos, eu não tenho herança nenhuma, eu não tenho nada, exatamente nada. Tem gente que está vivendo a vida e pensando dessa maneira. Uma outra coisa que foi roubada desse menino foi a autoestima. Mefibosete não tinha autoestima alguma, irmãos. Pare para pensar que sendo contemporâneo com Mefibosete, qual que era? O que acontecia? Como é que era dinamizada a vida de Mefibosete, irmãos? A vida nessa época de Mefibosete, ela era baseada em guerras, em lutar por terras, em forjar batalhas para obter ganhos. Era assim que acontecia. Tanto é que nessa época, quando o pai e a mãe ia ter um filho, que nascia um menino, era uma festa muito grande. Por quê? Porque para a sociedade, ter um filho significava aquele que vai lutar as guerras, aquele que vai proteger família, aquele que vai buscar riquezas, aquele que vai poder tirar a família de uma situação difícil. Por outro lado, quando nascia uma menina, muitas das vezes o pai não queria não tinha nem afetividade com a filha, infelizmente. Era uma dificuldade e uma coisa que acontecia na época. Mas perceba que para Mefibosete não existia esse sentido. Mefibosete era um homem que ele não podia fisicamente guerrear com ninguém. Ele não podia se alistar para ir guerrear com o exército. Ele não podia se colocar frente a frente com outro homem para discutir sobre algo. Ele não podia sequer ter os direitos como cidadão daquela sociedade. Por quê? Porque ele tinha um problema nas suas pernas, que o problema levava ele a ficar rastejando por resto da sua vida. Deixa eu falar algo ao seu coração. Talvez em algum momento da sua vida você já se sentiu assim, uma pessoa que rasteja, uma pessoa que não tem condições nem de ficar em pé para dialogar, e pensa: poxa, eu estou parecendo um cão, eu vivo rastejando, eu vivo me humilhando, eu vivo numa situação tão complicada que eu perdi até meu direito de ser cidadão. Você pensa nisso, mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida não é essa. Uma das coisas que Deus vai resgatar em nossas vidas é a autoestima. Quando Cristo nos chama, uma das coisas que Ele resgata dentro de nós é mostrar para cada um de nós, é revelar para cada um de nós o quanto nós somos valiosos para Ele, Cristo. Amém? Uma outra coisa que Mefibosete já tinha perdido: a sua dignidade, a dignidade de cidadão, a dignidade de homem. Ou seja, de fato, irmãos, essa figura de Mefibosete, ela sofreu inúmeras situações complicadas, e de fato ela aponta para uma figura de uma humanidade caída, de uma humanidade perdida, de uma humanidade que perdeu o sentido de viver, de uma humanidade
que anda rastejando, come qualquer coisa e vive de qualquer maneira. Mas essa não é a realidade que Deus tem para mim e para você. Essa não é a realidade com a qual Deus enxerga os seus filhos. Essa não é a realidade com a qual Deus aponta a cada um de nós. Aleluia. E agora eu queria falar algumas coisas sobre a questão de Davi. Por quê? Porque Davi aponta para o reinado, Davi aponta para Cristo. E olha o que tem. No primeiro momento eu te mostrei o que tem em Mefibosete. Agora eu vou te mostrar o que tem em Davi, o que tem no rei, o que tem em Jesus, amém? No rei tem o quê? No rei tem bondade. Guarde isso no seu coração. No rei tem bondade. O rei é bom, o rei é perfeito. O rei, ele quer alcançar as pessoas com a sua bondade. No rei tem amor. O rei é amoroso, o rei é bondoso, irmãos. O rei demonstra amor de Deus pelas pessoas. Quando Davi lembra, e ele solta essa palavra no seu palácio: existe alguém da filiação de Saul, da filiação de Jonatas, para que eu mostre a bondade de Deus para com ele. Ou seja, Davi está demonstrando a bondade dele para com Mefibosete. Davi é uma figura de um rei que demonstra, que revela a bondade de Deus pela humanidade. Aleluia. Por isso que Davi aponta para Cristo. Irmãos, qual foi a forma que Deus usou para demonstrar para a humanidade a sua bondade e o seu amor? Foi o próprio Cristo. Cristo veio revelar a bondade e o amor do Pai por toda a humanidade. Aleluia. No rei não tem medo. Perceba que quando Mefibosete chega na presença de Davi, ele se curva, ele se prostra, e aí o rei solta uma palavra para ele. Qual é a palavra do rei? Não temas. O rei Jesus está falando para mim e para você essa noite: não tenha medo, não tema, não tenha medo de avançar, não tenha medo de confiar, não tenha medo de continuar vivendo. Irmãos, nós vivemos um período tão delicado que a humanidade está com medo de sair de casa, irmãos. Nós vivemos atemorizados. Nós, quando entramos no mercado, o que nós fazemos? Colocamos uma máscara semelhante a essa, passamos álcool em gel na mão, e às vezes nós encontramos alguém conhecido no mercado, e aí eu te pergunto: quem de nós pega na mão dessa pessoa? Ninguém mais pega na mão de ninguém, ninguém mais abraça ninguém, ninguém mais beija ninguém, irmãos. Por quê? Porque eu tenho medo de ser contaminado com o vírus. Só que quando nós entramos na presença do rei, a primeira coisa que o rei fala para nós é: não tenha medo. Guarde isso no seu coração. Quando nós adentramos o palácio real, quando nós adentramos para conversar com o rei, mesmo que nós venhamos essa conversa, nós tenhamos ela meio assim: poxa, eu não sou digno de estar dentro do palácio, eu não sou digno de conversar com esse rei pode me matar se ele quiser, esse rei pode fazer qualquer coisa. E a palavra do rei para mim e para você é essa: não tenha medo, não fique atemorizado, não fique amedrontado, não tenha medo. Outra coisa interessante que tem no rei é o que? No rei tem casa. Irmãos, Mefibosete vivia de qualquer maneira, vivia largado, vivia jogado, vivia desprezado, era um ser totalmente desvalorizado para a sociedade. Mas quando o rei chama, para onde que ele chama? Perceba que o texto é rico, porque em nenhum momento Davi fala: eu vou pegar meu cavalo e vou atrás de Mefibosete. Não é isso que ele fala. A palavra do rei para mim e para você é o seguinte: venha até o palácio, venha até o lugar real, venha até a casa, venha até o aposento do rei. Por que o rei faz questão de te chamar para o aposento dele? Irmãos, perceba que a tratativa, a dinâmica de Deus para com a humanidade foi um rei que sai do seu trono e vem ao mundo, se faz homem, morre, ressuscita e promete que levará esse povo para viver com ele a eternidade. Essa é a dinâmica. Um dia todos nós entraremos
pelos portões celestiais. Todos nós entraremos na morada do rei. Todos nós um dia entraremos lá. Mas esse rei, Jesus, ele veio até aqui para poder nos mostrar o caminho para chegar no reinado. Perceba que o rei Davi, ele manda: vá buscar Mefibosete. É semelhante ao nosso Deus, ao nosso Senhor, falando para Jesus: vá buscar a humanidade perdida, vá buscar aqueles que estão se rastejando, vá buscar aqueles que ninguém dá valor, vá buscar aqueles que estão chorando dia após dia, desejando morrer nas suas limitações e dificuldades. Por quê? Porque eu não quero eles lá, eu quero eles vivendo dentro do palácio comigo. Foi isso que Deus fez com cada um de nós. É a mesma dinâmica. Deus, o que está acontecendo aqui no velho, é exatamente o que vai acontecer no novo. Na casa do rei tem o que, irmãos? Na casa tem mesa. Por que o rei faz questão de te chamar para casa? Porque na casa tem mesa, na casa tem alimento, na casa tem tudo aquilo que você precisa. Agora, o que é poderoso? Porque o rei fala: vá buscar ele. Porque quando Mefibosete entra nos aposentos reais, e agora o rei fala: você vai morar aqui, você vai comer da minha mesa, você vai viver do que é meu. Sabe o que o rei está fazendo? O rei está honrando Mefibosete. Quando Mefibosete está lá em Lodebar, ninguém quer ir para Lodebar, ninguém quer visitar Mefibosete, ninguém dá valor nenhum para Mefibosete. Mas agora, quando as pessoas olham para Mefibosete e veem que ele está vivendo na realeza, que ele está vivendo num palácio, que ele agora come junto com o rei, na mesa do rei, irmãos, o que as pessoas enxergam? Enxergam o valor que Mefibosete tem. Uma das coisas que Deus faz na vida de todo ser humano, uma das coisas que Jesus faz na minha vida e na sua vida, é mostrar para os outros o quanto de valor que você tem. Tem pessoas que olham o antes e depois da sua vida, e elas dizem: eu conheci o Fabiano antes, e ele era assim, assim, assado, e eu conheci ele após, e ele está assim, assim, assado. E sabe o que as pessoas dizem? Glória a Deus, porque ele mudou demais. Ele era terrível, ele era uma pessoa totalmente, sabe, só vivia fazendo besteira, totalmente desequilibrada, uma pessoa que só envergonhava seus pais e sua mãe, uma pessoa que não fazia nada que fosse agradável. Mas agora não, agora é diferente. Agora a impressão que eu tenho dele é diferente. Agora ele come junto com o rei, agora ele está na realeza, agora ele faz parte da família real. Irmãos, olha que poderoso. O rei faz questão de honrar a humanidade caída. O rei faz questão de honrar Mefibosete. Aleluia. Por que o rei chama Mefibosete para o palácio? Porque o rei vai dizer para Mefibosete: você é detentor de uma herança, você tem direito a receber uma herança. Irmãos, Jesus fez a mesma coisa conosco. É a mesma coisa. Ele nos tirou de um lamaçal de pecado, ele nos tirou de uma queda, ele nos tirou de viver uma vida rastejando, nos levou para o palácio. E agora dentro do palácio, sabe o que ele fala para cada um de nós? Você tem direito de herdar uma terra boa, você tem direito de herdar um tempo e desfrutar de algo maravilhoso. Você tem uma herança a receber. E outra coisa que tem na casa do rei é prosperidade. Por que o rei decide levar Mefibosete para o palácio? Porque no palácio não tem falta de nada. Irmãos, qual que é a grande orientação bíblica para o cristão? É que o cristão nunca saia da casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor existe herança. Às vezes existem muitos cristãos que acham que podem viver longe dos atos do Senhor. Só existe herança, só existe satisfação, só existe honra dentro do palácio, dentro da casa do rei. Aleluia. E agora eu queria caminhar aqui contigo para que você entendesse a dinâmica da minha mensagem. Eu te mostrei a figura de Mefibosete, que aponta para uma humanidade caída, e eu te mostrei a figura de Davi, que aponta para a figura do rei e que aponta ao rei Jesus. Tá certo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, um texto também bem conhecido,
É um pouco chato de ler esse texto, mas eu gostaria de ler para te mostrar algumas coisas. Mateus capítulo 1. Capítulo 1 de Mateus, verso 1. Olha o que diz. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez, Pérez gerou Zerá e de Tamar. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou de Ruth e Obed, Obed gerou Jessé. Até aqui. O Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Cristo. E a genealogia, ele começa da onde? Começa de Abraão. A genealogia descrita na Bíblia de Cristo começa em Abraão. Então ele vem falando, olha, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e vem vindo até aonde que gerou Jessé. Quem foi Jessé, irmãos? Jessé foi o pai de Davi, tá certo? Mas olha que interessante a continuidade do texto, verso 6. Jessé gerou de Ruth o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Elioaquim, Elioaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar, Eliezer gerou Matã, e Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Olha que interessante. Então, de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia foram 14. E do exílio da Babilônia até Cristo foram 14. Número fechado, 14. Tem até algo tremendo para ser falado sobre isso, né? Quantas gerações pós-Cristo, né? Nós podemos até fazer essa conta, mas eu não queria me atentar a isso. Eu queria que você entendesse que dentro da genealogia de Cristo, o que fica claro, né? Pelo menos 2 personagens são os essenciais dentro da genealogia. E o primeiro é qual? É Abraão. Você percebe que começa assim, no primeiro versículo do capítulo 1, diz assim: livro da genealogia de Cristo, Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Então, existem 2 personagens muito importantes dentro da genealogia de Jesus. O primeiro é quem? Abraão. E por que Abraão é tão importante dentro da genealogia de Cristo? Porque Abraão é a figura da fé. Abraão é considerado o pai da fé. Então, dentro da genealogia de Cristo, está lá o pai da fé. Então, para que Abraão está apontando? Aponta que todo aquele que é filiado a Cristo, todo aquele que está na filiação de Cristo precisa crer. Se eu quero ser filho de Cristo, se eu quero ser filho de Deus, o que eu preciso fazer? Crer em Jesus Cristo, amém? Então Abraão aponta para a fé, aponta para crer no Messias que foi dado por Deus, naquele cordeiro dado por Deus para tirar o pecado do mundo. Quando eu creio nisso, eu entro nessa filiação de Cristo, amém? Agora existe um segundo personagem que é Davi. E por que é importante a gente entender essa dinâmica de Davi dentro da genealogia de Cristo? Porque, irmãos, para Davi, para Abraão, Deus fez uma promessa. A promessa foi: de ti farei bendita todas as nações da terra. Para Davi, Deus faz uma outra promessa. Qual é a promessa para Davi? De você, Davi, não faltará sucessor. O teu trono é um trono eterno. O teu trono é um trono que vai
viver por toda a eternidade, e eu vou gerar do teu trono um que vai reinar por toda a eternidade. E Deus cumpre essa promessa em Cristo, amém? Então quando eu enxergo dentro da genealogia de Cristo, Abraão está apontando para crer, está apontando para a fé. Então todo homem ou toda mulher que quer ser enxertado dentro da genealogia de Cristo, precisa crer que Ele existe e crer que Ele morreu e ressuscitou da cruz, amém? Glória a Deus. Se você crer nisso, você recebe Jesus como Salvador e você é enxertado dentro dessa família real. Agora, eu preciso também crer que Deus prometeu um trono para Jesus, que Deus disse que da descendência de Davi, Deus não deixaria faltar rei, que Deus levantaria um rei eterno para todo sempre. Lembrando, irmãos, que o primeiro rei de Israel foi Saul, amém? O primeiro rei de Israel foi Saul. Mas qual é a dinâmica da escolha para Saul ser rei? A dinâmica é um povo escolhendo alguém, é um povo olhando e dizendo: nós queremos aquele porque ele é alto, porque ele é forte, porque ele é um homem de guerra. Só que qual é a dinâmica da escolha de Davi? É um Deus olhando para um menino ainda jovem, para um menino totalmente indefeso, para um menino totalmente, que ainda não tinha nem capacidade, nem maturidade de estar lutando no exército. E Deus contemplando esse menino lá, cuidando de suas ovelhas, e Deus dizendo: eu quero um homem segundo o meu coração para governar e para reinar sobre o meu povo. Então Saul, ele demonstra a escolha de um povo, mas Davi demonstra e aponta para a escolha de Deus. Foi Deus que escolheu Davi para reinar, amém? Mas o que tem de tão tremendo nesse menininho? O que tem de tão especial para Deus fazer uma promessa tão extraordinária dessa para um garotinho lá que talvez tinha seus 16, 17 anos? O que tem? O que esse menino tem de especial? Esse menino tem um coração voltado para as coisas de Deus. Esse menino compreende o valor que ele tem. Esse menino, ele está vivendo ali sozinho, só ele e o rebanho, o pequeno rebanho dele. Mas ali no meio daquele rebanho, no meio daqueles afazeres, sabe o que esse menino faz? Esse menino canta, esse menino escreve salmos, esse menino consegue louvar e engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Davi aponta para uma figura de um cristão sincero, de um cristão que entende a sua filiação, de um cristão que entende a sua importância, de alguém que sabe o quanto Deus o ama. Perceba que quando Davi, uma das suas primeiras vezes que ele chega lá num ambiente de guerra, no campo de guerra, que ele vê o filisteu falando de Israel, afrontando Israel, qual que é o posicionamento do rei? Que ainda não era rei, que é Davi, né? Qual o posicionamento de Davi? Irmãos, Davi não tinha nada, Davi ainda não era soldado, Davi não tinha condições nenhuma de pleitear, guerrear com alguém, mas ele olha para o filisteu, zombando do seu povo, e ele diz: quem é esse filisteu? Quem é esse cara que ele, por ser grande, por ser forte, por ser um guerreiro poderoso, ele abre a boca para falar asneira? Quem é ele? Para afrontar o exército de Deus vivo. Percebe a diferença? Percebe? Por que eu estou falando isso para você? Porque, irmãos, é diferente quando nós entendemos quem nós somos. Mefibosete, ele tinha direito de ir até Davi e pedir um lugar e falar: olha, Davi, agora você é o rei de Israel, mas eu sou da linhagem real, eu tenho direito de viver num lugar bom, eu tenho direito de ter terras de herança, eu tenho direito de ser tratado como gente. Mas por que ele não fez isso, irmãos? Porque ele não enxergava, porque ele não compreendia, porque ele não sabia. Por que tem muito crente que não vence? Porque ele não sabe que ele é vencedor, porque ele não sabe que ele nasceu para vencer, porque ele não sabe que ele tem uma filiação real. E é isso que eu queria falar e comunicar com você essa noite. Dizer para você: você não é qualquer um, você não é qualquer um, você não é uma pessoa que está largada na vida, uma pessoa que está jogada sem esperança nenhuma, você não é uma pessoa que não tem ninguém por você. Você tem uma filiação. E digo mais, a sua filiação é uma filiação real. No seu sangue aí, ó, corre sangue de realeza.
Aleluia, você tem direito, você tem um reino para desfrutar. Irmãos, o que tem de crente que não desfruta, e não desfruta porque não entende que tem direito de desfrutar. A maior revelação de Cristo para o homem foi: você é filho amado. Por que Cristo se importou em revelar que nós somos filhos? Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou filho, a partir do momento que eu entendo que eu faço parte da linhagem real, eu compreendo que eu tenho benefícios da realeza, eu compreendo que eu tenho direitos de realeza, eu compreendo que eu não posso viver jogado de qualquer maneira, eu compreendo que eu não posso viver como derrotado, eu compreendo que eu não posso viver como qualquer pessoa. Não, eu faço parte da família real, eu sou da família da realeza. Então eu preciso viver bem, eu preciso pensar bem, e eu tenho o direito de desfrutar do melhor. Por quê? Porque eu mereço? Não, mas porque eu estou inserido dentro da realeza. Deixa eu falar algo para você. Um rei que tem 2 filhos, ele tem 2 filhos. Um dos filhos é muito prestativo, um dos filhos é muito trabalhador, um dos filhos sempre honra muito o seu pai. Só que o outro não. O outro não honra o pai, o outro é meio que perdido, o outro não gosta de trabalhar, o outro dá muito trabalho para o pai, o outro gosta de se lambuzar com coisas sujas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse que é um bom exemplo e esse que é um mau exemplo, ele pode em algum momento da sua vida dizer: olha, você está fora da filiação? Vocês já viram algum rei, alguma figura de reinado tirar filho fora da filiação? Por que não se faz isso? Porque o rei não desfilia ninguém. Entenda isso comigo. Talvez numa sociedade humana e numa sociedade ruim, já aconteceu na história de irmão matar irmão por conta de trono, para herança. Já aconteceu isso. Mas dentro do reino de Deus existe uma verdade que eu gostaria que você gravasse no seu coração. Existe uma verdade dentro do reino de Deus que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Qual que é a verdade? O rei não tira ninguém para fora. O rei não coloca ninguém para fora. O rei não tira ninguém da sua filiação. Muito pelo contrário, o rei coloca as pessoas para dentro de sua filiação. Esse rei que nós estamos falando dele, esse rei supremo, esse Deus poderoso, ele que pode fazer tudo o que ele quiser, na hora que ele quiser, ele faz questão de enxertar pessoas na filiação. Eu não sei se você sabe a dinâmica de uma adoção, mas a dinâmica de uma adoção, humanamente falando, ela acontece muito por capacidade que o pai e a mãe têm de criar. Então, quando eu quero adotar alguém aqui, se eu quiser adotar uma pessoa, eu preciso ir numa vara e dizer: olha, eu quero fazer uma adoção, e nesse momento eu já escolhi a criança que eu quero adotar, eu quero fazer uma adoção, tal. E aí, esse órgão público, ele vai julgar se eu tenho condições para poder fazer essa adoção. Então ele vai julgar se eu tenho um lar apropriado, ele vai julgar se eu tenho um bom emprego ou condições financeiras, ele vai julgar se eu tenho condições de família, psicologicamente falando, para poder fazer essa adoção, e vai se tramitar essa adoção. No Brasil é uma enrolação só. No Brasil demora até anos para você adotar uma criança, mas existe um trâmite para adoção, e o trâmite é baseado no quê? Quem quer adotar precisa provar que tem condições de fazer a adoção. Aleluia. Deixa eu falar algo para você, deixa eu falar algo no seu coração. O nosso rei, o nosso Deus, ele quer adotar cada um de nós. Mas a verdade não é só que ele quer adotar, a verdade é que ele tem capacidade para adotar. E existe uma verdade ainda, que além de querer, que além de ter capacidade, ele demonstrou a sua grande vontade de adotar. E como é que ele fez isso? Ele mandou Jesus para morrer por mim e por você. Então ele manda Jesus morre, e ele diz: essa morte é para te dar direito de entrar na filiação. Essa morte é para te dar direito de desfrutar da filiação. Irmãos, quando você adota uma pessoa, humanamente falando, no final, a última etapa é você colocar o seu nome nos documentos dessa pessoa.
Perceba que eu não estou com o meu RG aqui, mas no RG, quando você vira seu RG, tem uma coisa lá chamada filiação, e vai estar lá o nome do seu pai e o nome da sua mãe, e dizendo que você é filho dele, sim ou não? É isso que acontece. Pois é exatamente isso que o nosso Deus fez conosco. O nosso Deus nos comprou com um valor tão grande, que além dele morrer e dar o direito da gente agora ser filho, sabe o que ele fez? Ele passou cada um de nós para o nome dele. Existe uma certidão, né, espiritualmente falando, em que vai estar lá: qual a sua filiação, Fabiano? A minha filiação é de Jesus. Eu sou filiado a Ele. Agora eu não sou mais órfão, agora eu não vivo em qualquer lugar, agora eu não sou mais um perambulando, não. Eu tenho um pai e está provado que eu sou filiado a Ele. Isso significa dizer o quê? Dentre tudo que eu falei para você, significa dizer que eu tenho direito à herança, que eu tenho direito a viver uma vida boa, e que eu tenho direito a viver eternamente. Por quê? Porque o meu pai é eterno, o meu pai vive eternamente. Logo, se Ele me filiou a Ele, Ele me deu os direitos da filiação, e um dos direitos da filiação é ser salvo e é viver eternamente com Ele para todo sempre. Aleluia. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Talvez você está vivendo dias de Mefibosete, dias difíceis, dias complicados, dias em que você não tem vontade nem de sair do chão. Pois é, mesmo que você esteja vivendo tais dias, o rei manda te avisar: venha para o palácio, venha, eu te convido para você vir para o palácio. O rei mandou chamar Mefibosete, irmãos, lá em Lodebar. E quando chega no palácio, o que o rei faz? O rei fala para Mefibosete o direito que ele tem. O rei fala para ele: olha, sabe as terras do seu pai, sabe as terras do seu avô? Eu vou devolver uma a uma. Você vai viver numa terra boa, você vai viver de maneira honrosa. E além de tudo isso, qual que é a maior promessa desse rei para Mefibosete, para Davi? A maior promessa de Davi para Mefibosete, irmãos, é uma que o nosso Deus faz conosco todos os dias: você comerá da minha mesa todos os dias. Aleluia. Como é que eu sei que eu sou filho? Porque o rei me leva para o palácio, e além de me levar para o palácio, o que ele diz? Você comerá da minha mesa quando você quiser. Aleluia. Você é filho de Deus, você está dentro da filiação real, não se esqueça disso. Talvez o que você está vivendo, talvez o que você está passando, demonstre que você é Mefibosete, que você está, lutando com as coisas da vida. Mas a palavra do rei para mim e para você é essa: você é da filiação real, você vai comer do bom e do melhor, você vai viver de uma maneira honrosa, e você vai comer da minha mesa todos os dias da sua vida. Aleluia. Essa palavra, ela foi ministrada numa célula. Não foi eu que ministrei a palavra, foi a Van que ministrou. E conforme ela foi ministrando, eu senti no meu coração de montar algo em cima da ministração dela. E uma das coisas que ficou gravada na minha mente quando ela ministrou no sangue de Mefibosete corria sangue real, irmão. Entende? Mefibosete fazia parte da realeza. Todos nós fazemos parte da realeza. Dentro de nós corre o sangue do Cordeiro. Dentro de nós corre o sangue desse Rei poderoso, que nos filia a Ele e que nos levará para viver com Ele toda a eternidade, para comer da mesa dEle para todos sempre, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus poderoso, Deus santo, verdadeiro, quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer porque todos nós temos nossas dificuldades, nossas lutas. Todos nós temos nossas guerras, ó Pai. Todos nós. E a guerra, Senhor, às vezes ela nos cega para aquilo que nós somos, para aquilo que nós somos chamados para ser. Ó Deus, esse período de guerra, ele vem para trazer turbilhões nas nossas vidas, para nos confundir. E Mefibosete, ó Deus, viveu durante tantos anos enganado, durante tantos anos longe da realeza, porque ele perdeu, Senhor, a sua filiação. Ele perdeu, Senhor, o seu motivo de viver. Para ele, Senhor, não tinha mais esperança, não tinha mais o que ser feito. Para ele, ó Deus, ele nunca
conseguiu acreditar que ele tivesse algum tipo de direito. E às vezes, Senhor, isso acontece conosco. Senhor, às vezes nós pecamos, erramos, às vezes nós pisamos na bola, às vezes, ó Deus, nós tropeçamos e nós pensamos: poxa, perdi o direito, não tenho direito. Ah, Senhor, mas a Tua palavra para as nossas vidas não é essa. A Tua palavra para as nossas vidas é a palavra do Rei. Existe alguém ainda na filiação? Existe alguém ainda que é da filiação de Jonatas e Saul, para que eu use de bondade? Senhor, muito obrigado, porque Tu és o Rei que usou de bondade sobre as nossas vidas. Tu és a figura de um Rei bondoso e amoroso, e alcançou uma humanidade caída, uma humanidade perversa, uma humanidade totalmente desprovida, Senhor. Alcançou homens e mulheres, Senhor, totalmente excluídos da sociedade, excluídos, Senhor, de viver uma vida real. Foi esse que o Senhor chamou, foi esse que o Senhor escolheu, foi esse que o Senhor decidiu capturar, Senhor. Eu Te louvo por isso. Muito obrigado, Senhor. Deus, eu oro essa noite para que cada um de nós compreenda que nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Cada um de nós tem filiação real, cada um de nós tem filiação real. Senhor, que nós possamos compreender essa verdade no nome de Jesus. Dentro de nós corre o sangue do Cordeiro, daquele Cordeiro que foi morto e ressurgiu dos mortos, e que nos deu direito à herança, e que nos deu direito à filiação, e que um dia, ó Deus, voltará para buscar sua noiva, Senhor. Aleluia. Deus, que nós possamos entender essa verdade. Então eu oro, Senhor, para que essa pessoa que está me assistindo aí na casa dela, para que ela entenda que ela tem uma filiação real, para que ela entenda que o que ela está passando não demonstra o que ela é. Que ela entenda, Senhor, que o momento de dificuldade não é realidade do que ela é como pessoa, do que ela é para o Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Senhor, que o Senhor use esses momentos difíceis, esses momentos de guerras, esses momentos, Senhor, de confusões, para nos fazer enxergar quem nós somos, para nos fazer enxergar do que nós temos direito, para nos fazer enxergar, Senhor, aonde nós estamos. Aleluia, aleluia. Deus, eu Te louvo, Te engrandeço, Te agradeço, Senhor, porque Tua palavra nos garante que em Ti nós somos mais que vencedores. Tua palavra diz que em Ti nós podemos todas as coisas. Oh Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque independente das nossas dificuldades e limitações, é tão bom saber que nós fazemos parte da família real. Nós fazemos parte daquele povo, Senhor, que vai reinar contigo para toda a eternidade. Aquele povo, Senhor, que apesar das suas limitações e dificuldades, entrará nos portões celestiais, Senhor, cheio de júbilo e cheio de alegria em seu coração. Muito obrigado, Senhor. Deus, que essa revelação de graça, de amor, de bondade caia nos nossos corações, e que nós possamos entender que outrora nós estávamos como esse homem chamado Mefibosete, mas o Senhor nos chama para viver uma vida no palácio. O Senhor nos chama para desfrutar do Senhor. O Senhor nos chama para conviver com o Senhor para todo sempre, ó Pai. E eu Te louvo por isso, Deus. Te louvo e Te engrandeço por isso, no nome de Jesus. Queria pedir, o pessoal aí, devem tocar um louvor aqui para a gente finalizar. Meu querido e minha querida irmã, quando você se sentir tentado a pensar que você não é ninguém, a pensar que você não pode nada, ou a pensar que o Rei esqueceu de você, que você lembre dessa palavra, e que você tenha certeza no seu coração: o Rei não esquece de ninguém, o Rei não tira ninguém da filiação, o Rei não esquece. Por mais difícil que seja a sua situação, por mais delicada, por mais dolorosa, por mais pecaminosa que seja a sua situação, o Rei não esquece de você, não abre mão de você. Aleluia. O nosso Rei, Ele tem prazer em nos chamar para que nós venhamos comer na mesa junto com Ele. O nosso Rei,
Ele tem prazer de nos fazer participantes de algo grandioso, de algo poderoso e de algo eterno. E não tem a ver com o nosso merecimento. Irmãos, seja sincero. Se você olhar para a história desse homem, que merecimento que Mefibosete tinha? Nenhum. Não tinha merecimento nenhum. Inclusive, se Davi fosse olhar para o avô desse menino, Davi jamais faria alguma coisa de bom por ele. Por quê? Porque Saul foi muito ruim para Davi. Mas perceba que o rei humano, esse rei chamado Davi, ele fala: não, se existe alguém, não pode viver do jeito que esse cara está vivendo. Por quê? Porque ele é da filiação, entende? O rei tem clareza de quem você é. Aleluia. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por algo muito valioso. E é por isso que quando Deus olha para você, Ele não vê um ser rastejante. Ele não vê aquele ser pecaminoso, aquele homem cheio de defeitos, cheio de falhas, ou aquele homem cheio de afazeres. Não, sabe o que Ele enxerga? Ele enxerga o sacrifício de Cristo sobre a sua vida. Então Ele fala: não, se Ele está debaixo do sacrifício, então Ele está dentro da filiação. Aleluia. E se Ele está dentro da filiação, Ele vai comer do bom e do melhor, Ele vai viver por toda a eternidade, e na minha mesa nunca faltará espaço para Ele. Aleluia. Glória a Deus. É gostoso saber disso, né? É gostoso ter essa convicção, essa certeza que esse rei nunca nos expulsará do palácio. Muito pelo contrário, Ele nos chamará para comer à mesa. Aleluia. Como é gostoso saber disso. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enxertou em Jesus. O Senhor nos colocou nele. E a palavra diz, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor deu a Jesus, o Senhor também nos fez participantes disso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque assim como Jesus eu sou vencedor. Muito obrigado, Senhor, porque assim como Jesus eu sou eterno. Muito obrigado, ó Deus, porque assim como Jesus eu sou santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Por
Aleluia. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez participante da eternidade contigo, Deus. Obrigado, Senhor, porque para todos nós, existe um destino certo, um destino penoso, um destino, Senhor, de perdição eterna. Mas aprove ao Senhor nos chamar para o reino. Aprove ao Senhor nos chamar para um palácio. Deus, eu te sou grato por isso. Obrigado, Senhor. Aleluia, muito obrigado, Senhor. O Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor que é o Senhor dos Senhores, o Senhor que detém toda a honra, toda a glória, o Senhor que é o Pai da eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a exaltação. Ó Deus, chegará um dia em que todos nós, Senhor, num grande coral, olharemos para o trono do Cordeiro, para esse trono que Deus prometeu a Davi que não teria fim. Nós olharemos para esse trono e nós contemplaremos o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que arrancou o pecado dentro de cada um de nós. E quando nós contemplarmos isso, ó Deus, as nossas palavras para o Senhor serão só uma, Senhor: Santo, 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 Santo é Ele por toda a eternidade. Ó Deus, quando nós olharmos para o Senhor, quando nós pudermos, Senhor, contemplar a sua face, oh Senhor, que dia glorioso, que dia extraordinário será esse. Esse dia chegará, nós sabemos que ele chegará. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu oro para que você guarde essa palavra no seu coração. Eu oro para que você compreenda que você faz parte de uma filiação. Eu oro para que você creia nessa verdade. E eu oro ainda para que você insista em permanecer na casa do Senhor no nome de Jesus. Eu sei que nós estamos passando um período delicado, um período terrível, né? Mas persista em vir à casa do Senhor no nome de Jesus. Deus tem grandes coisas a fazer aí na minha vida e na sua vida, e Ele conta conosco ainda. Por que Ele conta conosco? Porque ainda existem muitas e muitas pessoas que entrarão na filiação. Muitas e muitas pessoas, como Mefibosete, que não sabe que tem filiação, que não sabe que tem direito, que não sabe que tem herança. E nós seremos esse mensageiro do rei, para dizer para o mundo perdido: você tem uma herança, você tem um direito, você tem uma filiação. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê saúde e te dê paz, que Ele possa apaziguar o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, no nome poderoso de Jesus.
e que você consiga entender que independente da situação, você é mais que vencedor por aquele que te escolheu e te chamou. Aleluia. Uma ótima semana, uma semana de vitória para você e para sua família. Fique na paz e até domingo. Aleluia.